Vamos lá. Queridos, por que eu disse a vocês no início que é muito pesado essa mensagem? Ela não pode ser desligada do verso que nós acabamos de ler, da confissão do 18 até o 27. Jesus, se vocês observarem o texto, por que eu tenho que começar por aqui? Senão você não vai entender. Senão você não vai entender. A primeira coisa é que Jesus Cristo, ele vai chamar os discípulos em particular. E quando você atenta para essa passagem bíblica, há um ponto decisivo que Jesus quer colocar. Digam comigo, um ponto decisivo. Ele reúne os discípulos, e até então o ministério de Jesus não era tão popular. A gente fala hoje de Jesus, mas para o povo daquela época ele não era tão extraordinário. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 18, o texto diz que quando Jesus terminou de dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e quando ele começou a falar, a Bíblia diz que eles pegaram pedras e queriam empurrar Jesus de um alto monte para que ele morresse. Eles não viram nada de extraordinário no primeiro discurso de Jesus. Segundo, João Batista, capítulo 11 de Mateus, 1, 2, 3, ele até também ficou um pouco confuso, não entendendo o ministério de Jesus. E mandou perguntar: és tu mesmo que havia de vir, ou temos que esperar outro? Cadê o extraordinário de Jesus? E quando você olha para esse texto, Jesus chama 12 homens e quer entregar o legado dele para os 12. Só que quando ele chama os 12, se você ler Marcos, ou melhor, Lucas 5:11, a Bíblia diz que eles deixaram os seus barcos e seguiram a Jesus. Por que eles deixaram o barco e seguiram a Jesus? Eles não seguiram porque viram grandes milagres. Eles não seguiram porque viram coisas extraordinárias. Eles seguiram porque queriam ser extraordinários. Como, pastor Ziel? Eles estavam em busca de bens, em busca de poder, em busca de posição e em busca de glória. Se você ler Lucas 22, 24, Jesus disse na sua palavra, e eles discutiam quem seria o maior no meio deles. Então olhe para cá. Eles vão seguir Jesus, mas eles não têm a ideia do que é seguir a Jesus. A ideia é que eles haveriam de serem poderosos, famosos, grandes e com muito like. Vocês se lembram de Mateus 19? Quando Jesus disse: é difícil um rico entrar no céu. Eles disseram: Senhor, nós deixamos casas, pai, deixamos tudo, e o que é que nós vamos ganhar? O que você pensa que vai ganhar com Cristo? Vamos lá. Um ponto decisivo. Jesus reúne eles e Jesus vai criar um debate teológico. Diga comigo isso para ficar na memória. Debate teológico. Um podcast. Ele vai fazer um podcast. Porque hoje o que mais tem na internet é debate teológico. Todo dia quase alguém me liga para mim participar de um debate teológico.
Só que Jesus vai participar de um debate teológico. Mas antes dele participar de um debate teológico, ele vai orar. O texto começa dizendo, olha, estando ele em oração. Não comece debate dialogando ou pesquisando o livro. Comece orando. E pela oração você vai ter a revelação perfeita. Jovens, Jesus Cristo chama os discípulos depois da oração. Aí ele diz, o que é que os homens estão dizendo que eu sou? Jesus não queria uma opinião superficial. Jesus não queria uma opinião do povo. Porque lá em João 6,15, quando Jesus Cristo não aceitou ser rei, a popularidade de Jesus começou a cair. Jesus não tinha mais fama quando ele começou a mostrar para que ele tinha vindo. Em segundo lugar, se vocês observarem o próprio texto, a Bíblia diz que aqui Jesus fez uma pergunta. O que eles dizem que eu sou? Tu és um João Batista. Tu és um Elias, Malaquias 4:5. Tu vais ter um ministério estrondoso, espetacular. Ou alguns dos profetas, como Jeremias. Quem eles dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a primeira coisa que nós podemos observar é que Jesus Cristo começa mostrando que para ser discípulo dele, é preciso entender que ele não veio para ter glória humana, ele não veio para ter fama. Quando Pedro termina de dizer, tu és o Cristo, Jesus disse assim, a ninguém conteis esta revelação. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ele não estava dizendo, tu és um líder político, tu és um revolucionário, tu és alguém importante. Pastor Zé, mas onde é que o senhor quer chegar? Não tem como você atender o chamado de Cristo sem que você saiba que Ele é o Messias. Só pode atender o chamado quem sabe que Ele é o Messias. Mas depois que Ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, aí o Senhor Jesus diz, eu vim para morrer pelos pecadores. Aqui começa o esclarecimento do que seria o chamado. Jesus não chama os discípulos com promessa de grandeza, promessa de astros, promessa de fama, promessa de glória, promessa de status. Ele começa o chamado falando da cruz. Depois que eles dizem quem é Jesus, depois que eles entendem que Jesus é o Messias, depois que eles entendem que Jesus é o escolhido, aí Jesus vai fazer o chamado. E quando Jesus começa o chamado, é a partir daqui que você vai começar a entender o que é extraordinário.